A paz no nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo. Que Deus venha te iluminar os teus olhos e que você pare de ver com os seus olhos carnais e comece a contemplar com os seus olhos espirituais. Se você ficar olhando com seus olhos carnais, você vai falhar, você vai ter medo, você não vai querer prosseguir. O que vai estar dentro de você é aquele dilema: eu vou retroceder. Mas então você vai pedir ao Senhor nesse dia: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Para quê? Para ver aquilo que eu não consigo ver com os meus olhos carnais. Amém? No livro de Jó, do capítulo 19, Jó, ele está sofrendo. Pensa num homem que está sofrendo. Um homem que foi menosprezado pela mulher. Ô Jó, faz o seguinte, faz uma coisa para mim. Amaldiçoa o teu Deus e depois morre. Faz isso por mim. Não vem falar de Deus para mim, não. O que a mulher de Jó estava dizendo era: Jó, não fale do teu Deus para mim. Não é o momento de você falar de Deus para mim. Eu perdi filhos, nós perdemos filhos. Não foi um filho, não, foram 10 filhos. Tudo de uma vez. Jó, nós perdemos animais, nós perdemos servos, nós perdemos servas, nós perdemos credibilidade, porque as pessoas estão achando que você está em pecado. Jó, você perdeu a sua saúde. Você não está entendendo, você perdeu a sua saúde. Agora você vem falar de Deus para mim, mulher. Eu nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Sabe o que ele estava dizendo? O que eu recebi aqui foi Deus que me deu. E quando eu morrer, eu vou deixar, não levo nada, porque não pertence a mim. Eu nu saí, ok. E nu vou voltar. E mesmo assim eu vou continuar glorificando o nome do Senhor, porque bendito é o nome do Senhor. Jó, não, eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir da sua boca. Você não está entendendo, Jó. Eu sou mãe. Eu perdi filhos. Nós perdemos filhos. E Jó ainda continua dizendo: eu posso até amaldiçoar o dia que eu nasci. A minha mãe naquele dia poderia estar contente, de fato estava contente, mas eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Jó estava desgostoso da vida. Minha mãe poderia ter me abortado no oculto. Eu nem precisava ver a luz. Jó está revoltado no capítulo 3. Mas Jó, ele começa a pensar: não, peraí. Não. Deus, ele me deu. E se ele me tomou, e se ele me tirou, ele não muda por me tirar alguma coisa. Eu saí do ventre da minha mãe nu, e eu voltarei nu, porque o Senhor me deu, o Senhor tomou, e ele continua sendo bendito. E Jó não pecou. Mas aí, ela tá triste. A mulher tá revoltada, triste. E Jó também estava sem entender o que está se passando. Aí vinham os amigos: Jó, você está em erro. Jó, você está em pecado. Aí Jó fala assim: infelizes, bem dizer assim, esse é o termo, ou infelizes. Vocês não estão entendendo que é o próprio Deus que está me oprimindo? É o próprio Deus que com a sua rede me cercou. Está lá no capítulo 19, ele fala isso. Quem me dera que se alguém me ouvisse, quem me dera que se eu pedisse socorro, alguém entrasse com justiça, quem me dera. Mas é o próprio Deus que está fazendo isso comigo. Jó está dizendo: não tem como eu sair daqui. Eu só vou sair dessa situação quando ele me tirar dessa situação. Porque eu já pedi justiça, está um silêncio. Eu já pedi socorro, não tem justiça. Ele fechou o meu caminho, eu não posso passar. E as veredas, os caminhos que eu pensava que estava lá, tranquilo, com luz, né? Com a luz brilhante, eu estou em trevas. Jó, mas tem certeza que você não fez algum pecado contra Deus, o teu próprio Criador? Não. Eu tenho certeza. Jó está dizendo no capítulo 19, eu tenho certeza que não. Foi o próprio Deus que está permitindo isso, que permitiu isso. Jó, ele estava tão desamparado que ele fala para os amigos: olha, vocês estão aqui me atormentando.
Vocês estão aqui me afligindo a minha alma. Vocês estão me quebrando com palavras. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu, de fato, estiver errado, como vocês estão dizendo assim, olha, ele está errado. Então fica comigo o meu erro. Eu vou colher o que eu plantei. Mas eu sei que eu não errei. Eu sei que Deus está me oprimindo. Eu sei que Deus está me cercando por algum motivo. Aí você observa que Jó, ele ficou completamente sozinho. A família, os parentes, desampararam. Os conhecidos já não se lembravam dele. Os servos, funcionários dele, sabe o que fazia? Tratava ele como estranho. E se ele precisasse da ajuda deles, era ele, o patrão, que tinha que pedir. Que tinha que pedir. Se obrigar a se humilhar diante dos servos para ser atendido. Ele era tratado lá naquele tempo como um estrangeiro. Um estrangeiro é o quê? Sem consideração, sem respeito. Aí ele olha para o criado dele e o criado não responde. Ele suplica para o criado, ele sendo o patrão da casa, o dono de tudo, e não ser respondido. Ao nível de pressão que Jó passou, que você fica assim, meu Deus, como é que esse homem aguentou tudo isso? Não é para qualquer um não que esse homem passou, não. Tem gente que canta essas musiquinhas bonitinhas aí de Jó e tal, mas viver na pele desse homem aqui não é para qualquer um não, tem que ser servo mesmo. Tem que ter mesmo amor a Deus e tem que ter muita fé para acreditar que Deus iria tirar ele dali. Aí ele fala assim, eu fiquei num estado tão lamentável que a minha própria mulher não suporta o meu hálito. Ele tinha mau hálito devido à doença que alastrou pelo corpo dele e tomou conta do corpo dele. Ele se tornou, assim, o hálito dele se tornou intolerável diante da mulher dele. Ele tinha um cheiro, a Bíblia fala lá, leia para você o livro de Jó, eu não estou falando mentiras. Diz que o cheiro de Jó era repugnante diante das narinas das pessoas. As pessoas não conseguiam estar perto de Jó. Os próprios irmãos de sangue, filhos da mesma mãe de Jó, não conseguiam estar perto do próprio irmão. Aí ele via aquelas crianças, porque Jó, ele tinha algo lindo com ele. Ele cuidava das crianças, ele cuidava das viúvas e ele também cuidava dos estrangeiros. Tudo aquilo que Deus agrada. Tratar bem as crianças, cuidar dos necessitados, né? Naquele tempo as viúvas ficavam totalmente dependentes, se não tivesse ajuda, como é que ela ia sobreviver? E os estrangeiros, é você chegar num país sem conhecer ninguém, mas ser bem tratado. Igual esses patrões aí que escravizam, né, os estrangeiros. Cuidado! Tá achando que tá ficando rico, vai perder a sua riqueza. Quando você menos esperar, a sua riqueza ela vai desaparecer, desvanecer. Porque a Bíblia nos ensina que a gente tem que tratar bem as pessoas. Entendeu? Não é só da sua própria casa, da sua própria terra. Se tiver um estrangeiro que precisa de ajuda, estenda a tua mão e ajude. Se tiver uma pessoa que está aí com você, que precisa, né, que você oriente, e se tiver condições de você orientar, por que não? Não. Por que não, se você pode orientar? Não é? Aí ele está dizendo assim, eu chego perto das crianças e as crianças, elas fogem de mim e ainda zomba de mim. Jó estava num estado tão lamentável, gente, tão lamentável, tão lamentável. E ele está tão triste, porque ele não está percebendo. Por que Deus? Por que Deus? Eu tinha tudo, agora eu não tenho nada. Eu tinha vida, eu não tenho. Eu tinha filhos, eu não tenho. Eu tinha uma mulher, eu não tenho. Porque até a mulher mudou em relação a ele. Os pensamentos que ela tinha já não eram os mesmos. Eu tinha servos e servas com respeito. E agora tenho eu que me humilhar para pedir ajuda. Deus, por quê? A gente faz tantas perguntas. Deus, por quê? Por que as coisas não acontecem? Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por quê? Por quê? Por quê? É ou não é? São muitos porquês. Aí tem uns pregadores que falam assim, não pergunta a Deus por quê. Para quê? Sim, de fato é. Para quê? Por algum motivo, Deus permitiu isso. Me tirou isso porque lá à frente tem alguma coisa que vai acontecer. Ok. E Jó está se lamentando. Ele não tinha força para se levantar, as pernas estavam frágeis.
Ele ia atrás dos amigos para pedir ajuda para os amigos íntimos, amigo que estava na casa dele, que vivia na casa dele, em comunhão com ele, com os filhos. Os amigos fugiram. Minha filha, as coisas quando tá muito bem, você tem um monte de amigos. Mas deixa o dia que a corda apertar no teu pescoço para ver se aparece um amigo para tirar a corda do teu pescoço. Se não for Deus para entrar na sua vida e te dar a vitória, você não consegue não. Jó está dizendo assim, olha, eu fui atrás dos meus amigos íntimos. E sabe o que eu vi? Que eles estavam me odiando, abominando, me achando nojento, repugnante. Estavam vindo contra mim, disseram muitas coisas ruins em relação a mim. E eu olho para o meu corpo, eu só estou em osso, pele e osso, sabe? Até os dentes de Jó caíram. Ficou banguelo. A história de Jó é muito linda. Linda é porque você não está na pele dele. A gente gosta muito de romantizar as escrituras sagradas, mas não é romântico não. Porque o próprio Jó está dizendo assim, quem me dera, se fosse agora, ele estava lá se queixando. Quem me dera se fosse agora escritas as minhas palavras, quem me dera se fosse gravadas em livro. E se Jó soubesse que elas estão aqui gravadas, valeu a pena passar por tudo. Enquanto ele estava se queixando, Deus já estava trabalhando. Jó, a sua história vai ser contada por centenas e centenas de anos. A sua história vai ficar por milênios de anos. E as pessoas vão falar de ti, Jó. Vai passar os anos. Jó, a sua história vai continuar sendo contada. E ele lá, quem me dera, não é? Tem dias que a gente tá assim, quem me dera. Se realmente isso acontecesse na minha vida, quem me dera se Deus me abençoasse desta forma, quem me dera se a porta se abrisse como eu pedi, quem me dera. E Jó estava lá, em pele e osso, sofrendo, doente, e ele pensando assim, se o próprio Deus está me perseguindo, se o próprio Deus não está impedindo da minha carne ser devorada, pelo menos que conte a minha história. Que escreva as minhas palavras em algum livro, que sejam gravadas. E foram gravadas. Aonde é que você quer chegar com tudo isso, Sirlene? É que contar a história dos outros é muito fácil. Narrar a história de uma pessoa é muito fácil. Fulano foi casada, teve 3 filhos, 3 filhos morreram num acidente, a mãe ficou debilitada, o pai entrou em depressão. Mas passou um tempo, Deus os abençoou e hoje são outras. É muito fácil contar isso, né? Deus abençoou, hoje são novas criaturas, são felizes. É muito fácil. Mas contar a nossa história, a nossa própria história, não é. Não é. Jó, ele está falando assim, quem me dera, porque me dói tanto na alma, me dói tanto no coração. Eu sendo rejeitado pelas pessoas que eu mais amava, que eu mais acreditava, que eu ajudei. Eu estendi a mão e quando eu precisei delas, elas não vieram. Elas vieram, não a favor de mim, mas contra mim. Então eu vou falar uma coisa para você. Comece a contar a sua história de vida. Comece a contar a sua história de vida. Não é a história dos outros, não. Deus quer que você testemunhe a sua vida. Porque da mesma forma que você está testemunhando a dificuldade que você está passando, você vai testemunhar a vitória que Deus vai te dar. Você vai testemunhar e você vai ver com os teus próprios olhos a alegria que Deus vai te dar. Jó, ele no capítulo 19, eu acho que é um dos capítulos, fora o 42, mas para mim, o capítulo 19 de Jó é marcante, porque ele fala assim, eu estou passando por tudo isso, eu sofri rejeições, é como se uma tropa se preparasse contra mim. Jó, ele estava sendo fuzilado todos os dias, com palavras, com olhares. Isso tem uma coisa que nos magoa, às vezes até o olhar, sabe, magoa mais do que palavras. Tem pessoas que nos olham assim com um olho assim tão ruim, que você fala, gente, mas o que eu fiz contra essa pessoa para que essa pessoa me olhasse desta forma? Isso machuca a alma. Tem olhares que nos acusam, não precisa falar, já está nos acusando. Entendeu?
Aí a pessoa está afrontando você, a pessoa está te humilhando todos os dias. Aí você fica, meu Deus, o que que eu fiz para merecer isso? Jó, ele se sentia assim, sabe? Cada olhada ele encolhia, cada palavra ele se encolhia. Cada julgamento Jó se encolhia. Aí talvez no pensamento dele, eu comigo, que ele fala assim, eles devem ter razão. Pequei contra Deus, fiz algo muito horrível contra Deus, algo que Deus, ele sentiu ofendido para me tratar desta forma. Mas aí, respira. Respira. Jó, respira. Respira. Porque quando Deus quer me colocar no lugar alto, eu tenho que entender que os invejosos, eles vão aparecer. Ah, Jó, mas também eu tenho que entender que os gigantes vão se levantar. As afrontas serão maiores. Os julgamentos, nem se fala. Aí Jó, ele respira. Aí lá no capítulo 19, 25, ele fala assim, ok. Mas eu entendo uma coisa. Porque eu sei. Por tudo que eu tô passando, Jó tá falando, eu sei. O que, Jó? O que você sabe? Que o meu Redentor vive. Ainda, Jó, acreditas nisso? Sim, eu acredito. Eu acredito que ele vive. E por fim, Jó, vai ter um fim? Essa luta? Vai. E por fim, o que vai acontecer, Jó? Se levantará sobre a terra. Escute que o Espírito Santo, ele ministra no teu coração. Por fim, vai ter um fim, vai ter um ponto final, vai chegar ao fim. Essa luta sua não é para sempre. Essa angústia que você está vivendo, esse aperto no seu coração, essa depressão que você está passando, você está passando, escute, depressão, você está passando por ela vai passar, mas parece que não passa. Parece que cada dia meu coração está mais apertado, minha alma está mais cansada. Deus está falando, eu estou me levantando. Eu estou me levantando, por fim, não, Jó, não acredites nisso, olha o teu estado, Jó, o teu estado é deplorável, Jó, não tem saída, Jó, para onde é que você vai correr, Jó? Não tem como. Aí, Jó, não, ainda que o meu corpo esteja aqui só em pele e osso, ainda que eu estou vendo aqui a minha carne, ele tinha feridas abertas, ele tinha feridas expostas, ele está falando assim, mas eu verei a Deus. Eu verei a Deus. Eu verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão. Não são outros, não. São os meus olhos. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo que vou ver o Senhor. Escute o que o Espírito Santo está falando com você. Eu sinto a presença de Deus a falar esta palavra. Você vai ver com os teus próprios olhos. Deus se levantando em seu favor, Deus te tirando da cova dos leões. Daniel, sim, quem? Daniel. O que tem Daniel? Ele é exemplar, ele é um homem reto, é um homem digno, um homem justo, que se desvia do mal. O que tem Daniel? Rei, ele não se encurvou, ele não adorou a sua imagem, não. Ele não. Ele está buscando lá o Deus dele. Ele está buscando o Deus dele. E não podia. O rei deu uma ordem, ele tinha que parar de adorar. Não, mas Daniel, adorando. Ele não obedeceu a tua voz, não, rei. O que Daniel está fazendo? Está lá, buscando o Deus dele. Abre lá as janelas. Levanta as mãos. Se dobra, se prostra diante do Deus dele. E não é uma vez, não. 3 vezes ao dia. Daniel? Sim. Rei, tem uma petição aí. O senhor tem que cumprir, e o rei queria? Não, mas era uma ordem. O que vão fazer com Daniel? Quem desobedece, o que acontece, rei? Vamos jogar ele na cova dos leões. O rei ainda tentou intervir, né?
para tirar, livrar Daniel, mas a coisa não funcionou muito não. Porque segundo a lei dos medos e persas, tinha que ser, falou, não pode cair chuva, pedras do céu, pode chover fogo, bem dizer assim, mas retroceder a palavra não. Então, o que acontece? Vamos lançá-lo. Aí que Daniel é lançado na cova dos leões. E as pessoas estão pensando assim, ele vai morrer, né? Todos morrem, quem cai de lá, acabou. Ninguém sobrevive, não. Sobreviver aos leões? Mas Deus, ele quebra decreto. Os amigos Sadraque, Mesaque, Abednego também foram lançados na fornalha de fogo ardente. E a palavra diz que eles foram atados, e eles foram atados, ou seja, nem tinha para onde correr, não tinha como se mexer. E foram lançados com seus mantos, suas túnicas, eles foram lançados com tudo lá. E a palavra diz assim que foram aquecidas 7 vezes mais as fornalhas do que o normal, o habitual. E eles caíram lá na fornalha. A palavra do rei era urgente. Mas a palavra diz, olha, mas nós não lançamos 3 homens? Sim, mas eu estou vendo 4. 4? Aí o rei Nabucodonosor, 4? Sim, 4. Como assim? Sim. E lançamos atados, mas eles estão soltos. E eu, porém, vejo 4 homens soltos ali. Estão passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto, o que tem? É semelhante ao Filho dos deuses. Acha que Deus não vai entrar com a mão forte e poderosa dele? Sim, minha filha, meu filho que está me ouvindo agora. Deus, ele faz coisas que você não percebe, entendeu? Você não percebe. Você fica assim, Deus, eu estou aqui nessa situação que parece que não vai mudar, parece que as coisas nunca, jamais vão se transformar. Mas Deus faz. Olha, o rei Dário tentou, mas Deus não permitiu. Porque tem coisa na sua vida que Deus não vai permitir mesmo a mão do homem, não. Para depois falar assim, olha, Daniel só se livrou da cova dos leões porque o rei Dário, ele entrou na jogada, né? Bem dizer assim, vamos usar esses ditados populares, essas falas populares, né? Que às vezes acho que é exageradas. Mas ele não entrou, ele não quis, olha, foi lá. Pediu para soltar Daniel e Daniel, né? Saíam. Daniel se livrou, foi por um fio, porque senão Daniel, se não fosse por rei Dário, se não fosse pelo rei Dário, Daniel estava morto. É? Se não fosse por fulano? Deus não está limitado? Deus não está dependente ao homem para fazer alguma coisa ou deixar de fazer? Lá lança Daniel. E Daniel fica lá. Aí no outro dia, Dário, vai lá. Vai lá. Ainda sabe que aquela coisa no coração, será que o que aconteceu? Vou lá, saber o que aconteceu com o Daniel. Aí ele com a voz triste, Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se eu acaso que o teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões? Continuamente serve. Continuamente. O que significa isso? Continuamente serve não significa que você está isento de passar por luta. Porque Daniel continuamente servia ao Senhor e não foi isento de ser lançado na cova dos leões. Você está na presença de Deus continuamente não quer dizer que você está isento de viver o que você está vivendo agora, das situações difíceis que você está vivendo. Mas uma coisa eu tenho para falar para você, e por fim ele se levantará.
Ele se levantará. Vai chegar um tempo que isso vai passar e Deus vai colocar um ponto final. Daniel então responde ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, para que não me fizesse dano. Observa uma coisa. Observa o livro de Jó, eu li para você o capítulo 19. O que tem o capítulo 19? Tá tudo lá explicado. O próprio Jó fala nas palavras dele, com a boca dele, escrita e narrada aqui nas Escrituras Sagradas, que foi o próprio Deus que o esmagou. Foi o próprio Deus que permitiu ele passar por aquilo. Deus o cercou e fechou a porta. Está lá no livro de Jó, do capítulo 19. Aí aonde que você quer chegar? Eu quero chegar que quando é Deus que fecha, você pode fazer o que você quiser fazer. Você não vai conseguir abrir a porta. Mas eu vou falar outra coisa para você. Como está aqui o capítulo 6 de Daniel, que quando Deus quer abrir uma porta, ninguém fecha a porta. Quando Deus quer te exaltar, ninguém vai te envergonhar. Quando Deus tem algo grande para entregar nas suas mãos, nada e nem ninguém vai impedir esse algo de chegar nas suas mãos. Sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Jó está dizendo essas palavras lá no livro de Jó 19. Mas aí Daniel está dizendo: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ei, escute o que o Espírito Santo, ele anuncia no teu coração nesse dia. Preste atenção, porque Deus, ele fala poderosamente através dessas palavras. Ele é o Deus que abre, ele é o Deus que fecha, ele é o Deus que te livra. E ele é o Deus também que permite você passar pelo vale da sombra da morte. Ei, Deus permite. Mas quando Deus ainda quer mudar, quando Deus quer fazer, ele vem e ele vai inverter tudo aquilo que o homem já colocou e deu como sentença final. Ei, o Espírito Santo está dizendo para você: eu, por fim, me levantarei em seu favor. Como, Senhor? Eu vou me levantar. Para quê? Para mostrar para você que eu sou o teu Redentor, que eu vivo. Eu não estou morto. Não estou morto. Eu estou me levantando sobre a terra. As minhas mãos estão estendidas sobre você. As minhas mãos estão agora. Escute, no Salmo 190, no Salmo 91. A palavra diz assim que o que habita no esconderijo, ou seja, o que habita no Senhor, na casa do Senhor, na presença do Senhor, e descansa à sombra do Onipotente. Você está nessa sombra, debaixo das asas do Senhor. A palavra diz assim que por você estar e você pegar essa sombra como seu refúgio, está na presença do Altíssimo, ele se torna o seu refúgio, ele se torna o teu baluarte, e você passa a confiar nele. Por quê? Porque ele está dizendo, não quer dizer que você não vai passar pelas aflições, mas eu estou te guardando, você está debaixo das minhas asas, as minhas mãos estão agora levando você. Ei, o povo de Israel estava no Egito, e a palavra diz assim, claro que quando eles estavam no deserto, deixaram o Egito, durante a noite, toda a gente sabe que no deserto passa a ser negativo as temperaturas. E no calor do dia, no dia, né, naquele calor do meio-dia, que temperaturas são altíssimas. E se você não estiver preparado, você morre no deserto. A palavra diz que o Senhor envia o seu anjo. E quando era a noite, ele fazia ali uma coluna de fogo que iluminava tudo e aquecia as pessoas. E durante a noite era aquela nuvem que estava por cima deles e que os protegia daquele sol, daquele sol escaldante. Ei, escute o que o Espírito Santo está falando. Eu tenho controle dos tempos e das estações. Eu tenho controle da sua família. Eu tenho controle do teu patrão. Eu tenho controle da sua professora. Eu tenho controle, eu tenho a vida dos teus filhos nas minhas mãos. A palavra diz lá no Salmo 91 que ele vai te livrar do quê? Do laço do passarinheiro. Você já viu o laço do passarinheiro? Você já viu quando eles armam arapuca para pegar um pássaro? Tão assim, despercebido que você olha assim, gente, se não tivesse acontecido isso aqui, eu
nunca que eu ia ver que é um laço do passarinheiro. Pois é, porque são laços que você não vê, são laços imperceptíveis, que você olha e fala assim, nossa, eu não conseguiria ver. Mas aí a palavra está garantindo para mim e para você, eu te livrarei do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Eu vou te cobrir com as minhas penas e sobre as minhas asas, debaixo das minhas asas, você estará seguro. Mas você tem que colocar a minha verdade no teu coração. Coloca a minha verdade. Não deixe o inimigo roubar a verdade. Que verdade? A fé em mim. Tenha fé, acredite, mesmo que tudo pareça que está difícil e pareça que não vai se realizar. Tenha fé, você está debaixo das minhas asas. Você está debaixo das minhas asas. Você, mulher, que está me ouvindo agora, que está com depressão, que pensa que vai morrer nessa situação, o Espírito Santo de Deus está falando para você, você não vai te assustar do terror noturno. Você que ouve vozes, você que não consegue dormir, você que tem acordado todas as noites com barulhos na sua casa. Ei, olha o que o Espírito Santo de Deus está mandando falar para você. Pega a verdade, pega a verdade. Pega a minha palavra, põe no teu coração, vai, faça o que é minha palavra, use autoridade no meu espírito, põe a mão na sua cabeça, expulsa o mal, entra no teu quarto, expulsa o mal, ore na tua casa, nas portas da tua casa, nos umbrais da tua casa, na entrada da tua casa, as roupas que você veste, as roupas que você ganhou, os objetos que você ganhou. Ei, olha o que o Espírito Santo de Deus está mandando falar aqui, você não mais te assustarás com o quê? Com o terror noturno. Existe a seta que voa de dia, existe, mas Deus está te dando o livramento da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assola o meu dia. Ei, olha o que o Espírito Santo de Deus está mandando falar aqui para vidas que vão me ouvir. Podem 1000 cair ao teu lado, podem 10.000 cair ao teu outro lado, mas tu não serás atingido. E eu vou olhar com os meus olhos, eu vou contemplar com os meus olhos, eu vou ver o castigo dos ímpios, diz o Senhor para você. Por quê? Porque o Senhor é o teu refúgio e você fez do Altíssimo a tua morada. Ei, faça de Deus a tua morada. Pega esta palavra, faça de Deus a tua morada. Mulher, não aceita mais isso. Homem, não aceita mais isso. Tô desempregado, já tem 3, 4, 5 anos. Tô desempregado, nada dá certo. A porta não se abre, tudo está fechado. E o Espírito Santo de Deus está mandando, está te dando uma ordem. Pega a minha palavra, você está debaixo das minhas asas. Você está guardado por mim. E se você está guardado por mim, você vai usar a minha palavra. A minha palavra tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder. Ei, a palavra de Deus, ela tem poder. Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. Deus não estalou dedos. Não, Deus não fez isso. A Bíblia não fala, e Deus estalou os dedos e o sol passou a existir e a lua nasceu. Não existe nada disso. A palavra diz assim, e disse Deus, e as coisas começaram o quê? A acontecer. Pega a palavra de Deus, use a autoridade que Deus te deu. Disse Deus, haja luz e houve luz. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você, use a minha palavra em favor da sua vida. Ei, eu quero parar de pregar, mas o Espírito Santo ainda insiste comigo para ministrar essa palavra nesse dia. Lembra de Ezequiel no vale de ossos secos? E olha, ele diz assim, muito naturalmente, e me pegou o Senhor. Quem? O Senhor. E ele me levou em espírito e me colocou no meio do vale de ossos secos. E ele fez-me uma pergunta que pergunta, olha Ezequiel, pode esses ossos voltarem a viver? E eu respondi, Senhor, tu sabes. Por quê? Porque eu não sei. Assim como pode viver, também pode não viver, Senhor, porque eu não sei, eu não tenho poder para isso. Mas Ezequiel, sim, Senhor, você tem a minha palavra. Mas que palavra é essa? Eu não percebo o que o Senhor quer dizer. Ezequiel, profetiza. Profetizar? Sim, Ezequiel, você tem a minha palavra. Aí é tão simples. Profetiza esses ossos e diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Oh, malashika, mina. Se vocês soubessem a presença de Deus que eu estou sentindo aqui, vocês saíram daqui eletrocutados, tá? Cheios do poder de Deus. Eu sinto a presença de Deus a pregar essa palavra. Você quer ouvir ou deixar de ouvir, isso é problema teu, mas que eu vou pregar o que Deus está mandando falar, eu vou pregar. E o Senhor disse para Ezequiel, desculpa, profetiza. E eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E vivereis. Rebasurika, niha, shikalamashu. O Espírito Santo está dizendo para você, onde é que está a minha palavra? Por que você está escondendo a minha palavra? Por que você não usa mais a minha palavra? Por que você tem medo de profetizar sobre as coisas? Ah, Senhor, já não acontece mais. Por que eu vou abrir minha boca para profetizar? Não vai acontecer mais. Deus está falando para você, levanta, levanta. Você está debaixo das minhas asas. Você tem algo forte, poderoso com você. A minha palavra. Ezequiel, sim, Senhor, profetiza. Ah, então eu profetizei segundo me fora ordenado. Ah, é? E o que aconteceu? Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Ah, parecia ser assustador. Parecia que tudo estava quebrando, tudo estava estalando. Ah, é? Sim, um barulho de ossos que batia contra ossos. Mas depois eu vi que eles estavam se ajuntando, osso com osso. Eu olhei, havia tendões. Eu olhei, cresciam carnes e estendeu a pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Então o que falta, Ezequiel? Profetiza o Espírito, Ezequiel. Profetiza. Olha o Senhor te ensinando. O Senhor está falando assim, profetiza. Daquilo que você consegue profetizar. No material que você consegue ver. Mas quando for sobrenatural, quando é o meu Espírito que tem que entrar, aí você não pode fazer nada. A única coisa é usar a minha palavra. Porque eu darei ordem ao meu Espírito. Então eu profetizei ao Espírito. E quando eu profetizava, veio de onde? Dos 4 ventos. Veio dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que viva. Olha, enquanto eu profetizava dessa forma, enquanto eu abria minha boca e profetizava, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, mas eu vou mostrar para você que quando eu quero, eu faço. Então profetizei, como ele me ordenara, e eu vou pôr aqui o título desse vídeo como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Poderia parar de pregar aqui. Ei, Deus está falando para você. Essa porta que você está pedindo para Ele há muito tempo. Deus está falando sobre a minha palavra. Eu abrirei a porta para você. Mulher, você que está esperando um filho há muito tempo. O Espírito Santo de Deus está mandando falar para você sobre a minha palavra. Você vai gerar. Ei, homem, você que está esperando uma mudança na tua vida financeira. O Espírito Santo de Deus manda te falar sobre a minha palavra. Você vai frutificar e vai gerar os seus frutos, diz o Senhor para você. Ei, você que está me ouvindo, você que está com medo, você que está aí com pânico e você tem medo de tudo, ei, o Espírito Santo está mandando te dizer sobre a minha palavra, isso vai passar e você será liberto, diz o Senhor para você. Ei, o Espírito Santo ainda manda falar para vidas sobre a minha palavra. Se você tiver autoridade no meu Espírito Santo, você vai ver o mover sobrenatural acontecendo na tua vida, acontecendo na tua casa, acontecendo no meio dos teus filhos. Por quê? Você tem medo de usar a palavra de Deus. O inimigo tem oprimido o povo de Deus. O inimigo tem tentado calar o povo de Deus. Não ora mais, não fale mais com Deus, não profetize mais. Ele não está ouvindo, ele não está vendo. Nada acontece. Você já orou uma semana, orou um mês. Ei, continue orando. Persista, busque, faça como Jó. Eu sei, ele vai se levantar e por fim se levantará. Ele se levantará e ele vai fazer coisas grandes e firmes e fortes que você não sabe e que você ainda não conhece. Diz o Senhor para você. Eu, depois de uma palavra dessa, olha, se você duvidar ainda, é porque você tem mesmo que se converter ao Espírito Santo de Deus. Converter mesmo a Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele manda entregar essa mensagem e essa mensagem vai chegar nos corações e vidas aqui serão transformadas, libertadas,
libertas. Será um mover sobrenatural. Eu creio no poder da palavra. Deus abençoe sua vida. Que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. E olha, até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.